minha voz não é uma voz muito forte, nem muito colocada. Então os irmãos façam um esforço de ouvir, e eu vou fazer o esforço de emitir mais forte. Mas o Senhor será misericordioso para conosco. Vamos orar, pedir ao Senhor a revelação da sua palavra, para que em tudo cresçamos no Senhor. Pai, Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas que existem foram feitas por Ti. E nós clamamos a Ti, Senhor, agora em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira, Senhor, que nós sejamos iluminados pela Tua palavra e cheguemos ao pleno conhecimento e à revelação de Jesus. Eu te peço isso e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero olhar com os irmãos, nesses dias, começando por hoje, sobre o corpo de Cristo, o corpo físico de Cristo e o corpo espiritual de Cristo. O corpo de Cristo na regeneração e o corpo de Cristo na vida do regenerado. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, verso 1, nós vamos ao princípio e vamos verificar a situação da terra, a situação do mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse está falando bem do princípio, quando todo esse universo foi formado. Quando nós chegamos ao verso 2, nós verificamos uma distância muito grande entre o verso 1 e o verso 2. O verso 2 já trata depois que esse mundo foi massacrado, destruído pela rebelião de Satanás. Quando diz assim, porém, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Na realidade, esse texto aqui, ele diz, a terra tornou-se. Deus não criou uma terra sem forma e vazia. A terra tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, a terra que Deus criou, e nesse período houve a rebelião de Satanás, ela perdeu totalmente a forma e perdeu também luz. Ela ficou em trevas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui o Espírito de Deus é o Senhor Jesus, que era no princípio, o verso mais antigo da palavra de Deus está lá em João 1, e diz no princípio também. Vamos olhar lá o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é Jesus que olhava o caos que a terra tinha sido transformada. A rebelião de Satanás destruiu completamente aquilo que era a obra de Deus. E Jesus observava a destruição. Eu sempre olho esse texto como aquele que nós observamos pela televisão, daquelas pessoas retornando à sua casa depois das devastações do tipo de tsunami. E os que olhavam a destruição. Aqui diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E não havia uma inundação, mas havia uma mistura da água da terra e a água do firmamento. Era tudo uma inundação só. Tanto é que a primeira coisa que o Senhor fez foi separar as águas.
as águas de cima das águas de baixo. Tal era o caos. E nesse processo de recriação, que Deus começou a recriar aquilo que estava destruído, Deus trouxe de novo à existência a luz e todas as demais coisas que a terra precisava. E por último ele trouxe, já tinha trazido a matéria à existência, ele pegou a esse homem, formou do pó da terra um corpo, moldou esse corpo, e nesse corpo ele soprou o espírito no homem, que é o fôlego de vidas. E colocando esse espírito no homem, esse homem teve um contato com a parte material pelo corpo, a parte espiritual pelo espírito, e a palavra de Deus diz que ele tornou-se alma vivente. E aí ficou completo o homem com corpo, alma e espírito, e o homem passou a ser essa alma. Nós falamos que quando houve a rebelião de Satanás, as trevas tomaram conta da terra. Quando esse homem, andando pela ordem de Deus, e Deus não deu a ele um livre-arbítrio, deu a ele uma ordem, fala assim: você não toque com o mal, porque você não pode lidar com o mal. E esse homem resolveu atender não a voz de Deus, mas a voz de Satanás através da serpente, e ele entrou em contato com o mal. E a palavra de Deus tinha sido clara para ele, dizendo: olha, o dia que você tocar com o mal, você certamente vai morrer. O corpo do homem não morreu, a alma do homem não morreu, porque ele era alma vivente, mas o espírito morreu. Ele perdeu a conexão com Deus, que era feita através de seu espírito, e ele ficou completamente desconectado. Se nós olharmos na palavra de Deus, ele que ouvia a voz de Deus ao cair da tarde, se nós olharmos mais adiante, em Gênesis capítulo 3, verso 10, esse homem passou a ter medo da voz de Deus. Ele respondeu, quando o Senhor falou no verso 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Ele teve medo agora do contato com Deus, ele tinha se desconectado de Deus. E o que houve de novo na terra foi que a terra ficou em trevas. Quando a epístola de João diz que o mundo jaz no maligno, está falando das trevas que existem no mundo. Quando nós ouvimos na palavra de Deus trevas exteriores, nós sempre estamos pensando no inferno, mas as trevas exteriores são a própria terra. A terra está em trevas. Por isso que a palavra de Deus diz que nós fomos trazidos das trevas para a luz. Não é que nós estávamos no inferno, nós estamos nesse mundo que está em trevas. Lá em Mateus capítulo 4, verso 16, quando fala da vinda de Jesus a esse mundo, ele fala a situação que o povo estava, e diz assim: o povo, Mateus 4, 16, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então nós vemos duas trevas: as trevas quando o Senhor recriou o mundo, e as trevas quando o homem entregou o domínio de tudo a Satanás. O que Deus veio fazer então? E eu vejo aí a dimensão da graça de Deus, e desculpe ser assim mais enfático nesse ponto, não em Ele nos aceitar pecadores, mas eu vejo a dimensão da graça de Deus em um Deus criador de todo esse universo enorme, em que a menor coisa desse universo, dos sóis, o nosso Sol é o menor. O nosso planeta é pequenininho.
Nós somos uma poeira muito tênue no meio desse universo todo, e o homem dentro desse planeta é nada. Por isso que o salmista diz: quem é o homem para que te lembres dele? Aí eu vejo a grande maravilha da graça de Deus em se importar com o homem. E o homem que se rebelou contra ele será atingido por ele. E de uma maneira estrondosa para mim, porque ele poderia dar uma ordem e ser desfeito tudo, a palavra dele poderia destruir aquilo tudo. Mas o que ele fez? Aquele que pairava sobre as águas, e Deus é Espírito, Jesus Cristo, aquele que pairava sobre as águas, veste agora uma carcaça humana. O Criador se veste de criatura, toma um corpo humano. E aí nós vemos a dimensão maior da graça de Deus nisso. Era mais fácil para Deus, e talvez se fosse eu, o Criador falou: taca fogo no povo. Bando de rebeldes, esse planeta é insignificante, faz como ele se fosse um meteoro, mas o Deus amou. E ele amou e fez essa obra. Por isso que colocou Jesus sujeito a um corpo. E eu quero olhar isso para que nós vejamos a dimensão de Jesus Cristo ter assumido um corpo humano. Porque da mesma maneira, quando, após a ressurreição, olharam para ele sendo elevado aos céus, o anjo falou: da mesma maneira que você está vendo subir, ele há de descer. Com o corpo que ele foi, ele virá com o corpo. Eu poderia dizer que o Senhor ficou escravizado a um corpo que ele não precisava ter por causa do seu muito amor com que nos amou. Ele tomou a forma de homem, e aí nós vamos ver o sentido profundo de salvação, de libertação. Ele olhou essa humanidade irremediavelmente perdida e falou: eu preciso fazer uma nova geração. Eu preciso fazer uma nova geração. Por isso que Jesus Cristo assumiu um corpo. E nós vamos ver que no corpo físico de Jesus muitas coisas ocorreram, foram transferidas para ele, para que nós estivéssemos hoje aqui dizendo: somos regenerados em Cristo, somos novas criaturas. É a obra profunda da graça de Deus. Quando Deus enviou seu Filho, a palavra de Deus em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo que deu. Deus amou o mundo que deu. Ele deu seu Filho. E aí nós vamos ver a dimensão do Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é um meio comportamental. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo. Ele está dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu seu Filho. Nós pensamos: ele deu para morrer. Não, ele deu para ser a nossa vida, para ele estar em nós, e para nós sermos bênçãos por ele em nós. O Senhor Jesus, já esclarecendo isso, dizia aos seus: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Está em mim e eu em vós, porque vocês estiverem em mim, vocês vão dar frutos. Sem mim nada podeis fazer. E esse é o princípio fundamental: sem mim nada. Em mim, porque ele é o autor e consumador de todas as coisas. Então nós voltamos lá àquela região de trevas. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Eu me lembro bem, no início da minha experiência cristã, eu tive um contato profissional e eu precisava resolver alguma coisa. E eram duas empresas que precisavam resolver. E eu vi que na outra empresa, a pessoa com quem eu ia resolver a questão
era uma colega minha que tinha trabalhado junto numa terceira empresa. Nós sentávamos em mesa lado a lado. E eu liguei para ela e falei, Vânia, aqui é o Jader, eu tenho que resolver uma questão contigo entre a minha empresa e a tua. Ela falou, Jader, tranquila, você que vem, pode vir. Você é meu amigo. E eu, como estava resolvendo um problema para a minha empresa, que não era meu diretamente, eu não me preparei o suficiente, porque eu ia falar com uma pessoa que era amiga minha. E cheguei naquela reunião, levei a maior surra possível. E eu comecei a pensar como ela pode ser hipócrita a esse ponto. Eu confiei nela. E aí eu entendi a palavra de Deus que diz assim, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ela em si não faz aquilo por ela faz aquilo porque o meio que ela está, que é trevas, e o Espírito que opera, faz isso. Por isso que a nossa confiança nunca pode ser colocada em homens. Porque eles são mutantes. Você olha, mas não ia tão bem. Nós temos experimentado isso nos homens, às vezes ser traídos. Embora Deus use isso para uma bênção na nossa vida, e eu tenho experimentado isso, ser traído é uma bênção especial, profunda. Porque no ser traído, você tem pena de você. E você começa a ser condescendente contigo e começa a dizer uma série de coisas. E aí começa a descobrir, no meio da traição, que o único que é fiel é Deus. Que fidelidade é uma característica absoluta do caráter de Deus. Há poucos dias eu falei, mas eu não esperava isso dessa pessoa. Mas o único que nunca fez nada, nunca traiu em nada é o Senhor. Porque Ele é Deus. E fidelidade é uma característica da sua personalidade. Deus amou o mundo e deu. Jesus Cristo nasceu como homem, criado por uma mãe, amamentado por um ser humano. Cresceu, discutiu no templo, levou bronca da mãe. Menino, vamos embora. Falou, tenho que fazer a vontade do meu pai. Nem ela estava entendendo direito que ali estava um ente divino. Ela começou a raciocinar, Maria começou a raciocinar como seu menino. As pessoas em volta olharam ele crescer e falaram, é o filho do carpinteiro. E esse Jesus assumiu um corpo. Nós somos salvos, não do nosso destino, nós somos salvos da nossa origem. Foi por isso que Jesus levou o corpo. Ele não veio nos salvar de ir para o inferno. Ele veio nos salvar da natureza que nós fomos gerados, que nos levava irremediavelmente para o inferno. O inferno é só consequência, destino natural do homem. O homem não vai, nós sabemos bem disso, para o inferno, porque ele é bom ou porque ele é ruim. Ele vai porque ele é geração de Adão. Com toda a bondade, sendo o maior humanista, ou sendo o pior dos meliantes, dos bandidos, ele vai igualmente para o inferno, não pelos seus atos, mas pela sua origem. E o que Jesus veio quando tomou o corpo, foi livrar o homem da sua origem. Por isso que a palavra de Deus tem um texto extremamente conhecido dos irmãos, de João 12:32, que diz, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Aí começa a serventia do corpo de Cristo. Precisava haver uma morte num corpo para haver a quebra de uma geração, o fim de uma geração. Geração não termina por decreto, geração termina por morte. E o Senhor Jesus fez isso. E eu quero observar com os irmãos
que nós fomos atraídos ao corpo de Cristo para sermos de uma nova natureza. Mais adiante, nós fomos chamados para o corpo de Cristo, a igreja, para a vida do regenerado. São duas coisas: atraídos ao corpo físico de Cristo, para a regeneração, para a morte, para sermos regenerados. E fomos chamados para o corpo de Cristo, para vivermos nesse mundo, no meio das trevas, protegido das trevas, no corpo de Cristo. Por isso que a palavra de Deus sempre enfatiza a questão das trevas exteriores. Elas continuam ao nosso lado. Por isso a influência do mundo na igreja é grande. Por isso que Satanás não tem outro objetivo a não ser a igreja perder a visão que é corpo. A igreja perder a visão que não é uma instituição. A igreja não é uma instituição, não é uma organização. A igreja é a manifestação do poder de Deus na terra. A igreja é viva, a igreja não é constituída de pessoas, simplesmente de templos, não é nada disso. A igreja é a reunião dos santos. Ali o Senhor decreta a bênção, porque ali está reunido os regenerados do Senhor. E eu quero observar isso com os irmãos, porque quando nós fomos chamados ao corpo, nós fomos atraídos primeiro ao corpo de Cristo, nós fomos na nossa individualidade. E quando nós fomos chamados ao corpo de Cristo, nós deixamos de ser indivíduos para ser membros do corpo. E individualmente membros uns dos outros. Acaba a individualidade quando nós somos regenerados em Cristo. No corpo físico de Cristo, nós fomos atraídos para morrer a nossa morte na sua morte. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A morte era nossa, Jesus atraiu essa morte para o seu corpo. Ele puxou, ele não era pecado, ele não tinha pecado, ele não tinha uma natureza decaída, e ele se fez pecado por nós. Ele assumiu tudo isso no corpo dele. Isso e muito mais do que isso. Em Romanos 5, 6 e depois no verso 10, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A dimensão da graça de Deus, não vamos perder de vista o que era a terra, o que era o planeta nosso, destruído, rebelde, pequeno, sem valor nenhum, que Deus não precisava se importar com ele, e ele veio, tomou a forma de homem. E ele tomou a forma de homem para matar essa geração que foi rebelde contra ele. A resposta da graça foi exatamente essa. Rebeldia, o Senhor veio e transformou essa rebeldia em morte para a vida. E Romanos 5,10 diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o Romanos 3,6 que nós conhecemos de cor. Está vendo? Isso. O nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Nessa visão do corpo de Cristo, nós vamos verificar que o Senhor Jesus, consciente disso, quando ele assumiu vir ao mundo, e o livro de Hebreus registra isso bem, capítulo 10, verso 5, ele fala que o próprio Senhor Jesus, ele declarou que o Senhor falou
Hebreus 10:5 diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. Que diz o resto? Antes, o corpo me formaste, na outra versão, o corpo me preparaste. O Senhor falou: olha, o Senhor não me chamou para sacrifício, para outra coisa, mas o Senhor me preparou, me chamou para ter um corpo. O Pai, a vontade do Pai é que o Filho tivesse um corpo, para que nesse corpo fizesse toda a obra de regeneração do homem. Por que isso no corpo? Para que as bênçãos advindas da sua morte e ressurreição nós começássemos a receber em Cristo Jesus. A vida que vem da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22. Primeira Coríntios 15, 21 e 22 diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, e aí fala da morte do Espírito, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quando o Senhor Jesus nos atraiu a sua morte, e nós morremos, a nossa morte na morte dele, nós fomos desvinculados das trevas de Adão. Nós fomos desvinculados de Satanás. Nós perdemos a característica em nós, o DNA de Satanás em nós, que era o corpo do pecado. O Senhor Jesus, falando dos homens do mundo, fala: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer a sua vontade. Mas na cruz do Calvário, essa paternidade, essa vinculação acabou. Ele não tem mais poder nenhum. Não temos coisas em comum. Eu me lembro o dia que eu entrei num hospital com uma infecção generalizada e entrei direto para ser internado, minha esposa fazendo a ficha. E eu entrei num hospital lúgubre, feio, horrível. E o hospital já não é uma coisa agradável, mas aquele no escuro. E quando eu subi, eu tive uma experiência terrível. Abriu a porta do elevador, eu vi aquela voz de maneira clara falar: vai entrar e não vai sair. E aquela voz foi tão clara que eu pensei que tinha mais alguém ali comigo ouvindo isso. Eu falei: eu entro e saio porque eu não tenho parte contigo. A minha vida pertence a Jesus. Na cruz foi feita essa desvinculação. Antes ele tinha domínio, hoje ele não tem domínio. Hoje ele pode induzir, ele pode oprimir, mas ele não pode dominar, porque na cruz quebrou isso. Aquilo que era dele em mim não existe mais. Aquilo que era dele em você não existe mais, foi desfeito, morreu. Não é que adormeceu ou ficou camuflado, encapsulado, ele morreu, foi destruído. Quando Jesus tomou esse corpo, foi exatamente para fazer de maneira, de fato, real. Nós temos que tomar isso como um fato real. Às vezes nós tomamos como alguma coisa meio espiritual, psicológica. Jesus Cristo veio ao mundo, é fato, é fato. Ele veio como homem nesse mundo, veio. Ele veio em carne nesse mundo, veio. Ele morreu na cruz do Calvário, fato. Fato também, ele me atraiu a morrer com ele, é fato. Creia eu ou não, isso ocorreu. Ninguém desfaz alguma coisa porque não crê. Muitas pessoas pensam que nenhum homem foi à lua. O fato de não crerem que o homem foi à lua não fez com que o homem não fosse. Muitos podem achar que a lei da gravidade não existe. Pula dessa janela e verifica. O fato de crer ou não crer não muda a realidade. O fato primordial é que Jesus Cristo veio em carne
E que ele na cruz do Calvário, quando ele morreu, ele me atraiu a morrer com ele. Fato. E que na morte dele foi a minha morte, é fato. Isso é real. Isso não é um sentimento, isso é uma realidade. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim mesmo por mim. A si mesmo por mim. Vamos pegar um fato real também. Nisso daqui, Jesus Cristo ressuscitou. É outra realidade. Quando a mulher chegou junto ao lugar onde estava o corpo de Jesus, ela perguntou ao homem que estava do lado, ao jardineiro: onde está? Onde puseram o seu corpo? E aquele falou: ele vive. Vai atrás que ele já pegou o caminho. Da maneira que ele falou, ele já está a caminho. Ele vive, é fato. E quando ele ressuscitou, nós recebemos o Cristo vivo. Às vezes nós estamos dizendo: eu recebi a vida de Cristo. Nós conhecemos bem o texto de 1 de João 1, 11 e 12, que diz: ele veio para que os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Coisas dele? Não, ele. A pessoa de Cristo. Essa é a razão do corpo de Cristo. Ele fez-se morte para nos dar vida. Mais do que isso, nós não seremos santificados nunca pelas nossas atitudes ou pelas nossas devoções. Em Hebreus capítulo 10, que nós lemos aqui no verso 10, é um texto que eu amo profundamente e declaro, exatamente pela verdade nele contida. Diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Eu quero colocar uma coisa clara, que quando o Senhor nos trouxe das trevas para a luz, quando éramos trevas, nós éramos dominados por Satanás. Quando fomos transportados para a luz, não recebemos uma luz, mas recebemos o Senhor, que é a luz. Nós não temos uma luz, temos a luz. É o artigo definido. Quando o Senhor Jesus falou lá na sarça a Moisés, falou: vai lá e fala ao povo. Moisés falou: quem eu vou dizer? Falou: eu sou. Você vai dizer que eu sou, mandou. O meu nome, qual é meu nome? Eu sou o que sou. E o que você vai dizer lá? Eu sou. E o Senhor Jesus, quando veio em carne, também disse: eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o pão. Eu sou a luz. Nós recebemos a pessoa. Então eu não tenho uma luz, eu tenho a luz. Eu não tenho algo que me sacie, eu tenho saciador. Eu não tenho uma salvação, eu tenho um Salvador. E esse fato é primordial na nossa vida para nós entendermos que quando fomos transportados das trevas para a luz, não fomos transportados e nos tornamos super poderosos. Nós nos tornamos super dependentes. O Senhor Jesus falou: sem mim, comigo, tudo. E essa é a realidade que nós vivemos. Nós não somos santos pelos nossos atos, ou por reconhecer simplesmente as nossas falhas. Nós somos santos porque o santo vive em nós. Porque aquele que é santo vive em nós. Evangelho, mais uma vez, evangelho não é doutrina.
Evangelho não é pensamento religioso. Evangelho é uma pessoa. É Cristo. Deus amou o mundo ao que deu. Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para ser o tudo em nós. Eu não posso por mim, mas posso nele tudo em mim. Não adianta simplesmente eu reconhecer que eu não consigo alguma coisa, mas adianta eu reconhecer que Ele em mim me faz isso. Eu estava falando com o irmão João Júlio ontem, conversando e dizendo um fato real. Você tem uma enfermidade, você pode ter uma cura ou uma morte. E as pessoas normalmente, quando têm uma enfermidade, olham para ela e falam: Senhor, cura. É o desejo. Quando pedem para eu orar pela pessoa, mas no fim da vida eu vou pedir que o Senhor cure. Da minha parte eu pedi que o Senhor cure. Mas eu estava falando exatamente isso com aquele precioso irmão, dizendo o seguinte: eu experimentei uma terceira via, que é no meio da enfermidade o Senhor dá saúde. Isso é antagonismo. Como é que você tem enfermidade e tem saúde? Eu conversava com um médico e falava com ele, falou: Jair, você precisa fazer um transplante. E eu olhei para ele, já tenho uma intimidade pelo tempo, e ele não sabe exatamente como se comporta a coisa, falou: vai piorar, é melhor. Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, novembro nós vamos fazer esse transplante. Bom, vamos sim. Eu cheguei no consultório e falei com ele, quando eu fiz a consulta, eu falei: olha bem para mim, como é que o senhor acha que eu estou? Eu falei: você está ótimo. Você tem coragem de me botar no hospital? Eu falei: de jeito nenhum. Porque Ele é que faz esses milagres. A nossa questão não é ficar olhando para nós, mas é olhar para Ele. Não é olhar para as circunstâncias e os meios de operação, é para ver um Deus que faz. No seu corpo nós experimentamos a cura também. Nós experimentamos o milagre de ter saúde. O problema não é ficar bom da enfermidade, o problema é Cristo reinar. Na nossa cabeça funciona: se eu ficar bom dessa enfermidade, eu vou sair glorificando ao Senhor. Eu vou ficar confiando em mim. No dia seguinte você já se esqueceu, porque você se esquece da enfermidade que você tinha quando ela some. Quantos leprosos voltaram para Jesus? Exatamente o que não era judeu. Voltou curado. Essa turma é perigosa. Não voltou leproso, ex-leproso. Porque você, quando é curado, você vê assim, né? A minha graça te basta. É verdade. Quando você verifica uma coisa, você é curado, é liberto, você fala: tudo bem. Mas quando a cada dia você fala: Senhor, estamos nós dois juntos, vamos embora, porque o Senhor é a minha vida. Aí uma enfermidade pode ser uma bênção, como a traição pode ser uma bênção. O que não é bênção é não ter Cristo. Isso é fatídico, terrível. O problema não são as aflições, o problema é não ter o Senhor. O problema não são as dificuldades, o problema é o Senhor não operar. Quando o Senhor falou: no mundo vocês terão aflições, Ele falou: no mundo humor, não fica ranzinza, não fica resmungando, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, mas o eu em mim. Isso não é uma teoria, isso é uma prática. Às vezes nós queremos levar o Evangelho para um campo sensorial, filosófico. Eu não vejo coisa mais direta, mais prática, mais matemática do que o Evangelho. Aliás, como eu vejo Jesus não tinha muita conversa, a conversa dele era uma conversa cortada.
Quando Nicodemos foi citado, Nicodemos chegou lá. Ô mestre, ninguém faz os sinais que tu fazes, se de Deus não for mandado. Eu falei, Nicodemos, para com isso. Essa conversa não vai nos levar a nada. Você precisa nascer de novo. Ele sabia o problema que Nicodemos tinha. E não adiantava ele ficar, é mesmo. É bom você fazer grandes sinais. Você está verificando, ele falou, não, o problema que você tem é esse, o Senhor é direto. O Senhor não fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vou ter uma conversa contigo, eu vou fazer uma terapia com você. E você vai deitar no meu divã, e você vai confessar por que você chegou naquilo. Ele fala, eu te aliviarei. E fala, aprendei de mim, aprenda esse negócio comigo. Isaías 53:5 mostra aqui no corpo de Jesus. Diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, estava onde? No seu corpo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí a pessoa fala, mas eu não estou curado. Não, mas eu estou com um curador. Eu estou com um sarador. Não é uma questão de não ter uma enfermidade, é ter quem opera. Não é uma questão de ter dificuldade financeira, é ter quem é o dono do ouro e da prata. Não é uma questão daquilo que nós não podemos fazer, é a questão daquele que tudo pode fazer. Em Efésios capítulo 3, verso 6, ainda mostra mais que nesse corpo nós temos a bênção de ser herdeiro da promessa. Quando fala dos gentios, fala assim, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Nós não somos filhos de Deus porque aceitamos um pensamento religioso. Nós não somos filhos de Deus porque cremos que Jesus é o Salvador. Nós somos filhos de Deus porque recebemos o Filho de Deus. Essa é a verdade. Nós recebemos o Filho de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele vê quem? Cristo. Porque Ele vê aquilo que Ele deu por nós. Ele viu o presente. Deus é tudo. Deu tudo que Ele tinha, Cristo, para que nós fôssemos feitos filhos dele. Não porque achamos ou cremos ou aceitamos o cristianismo. Nós nos tornamos cristãos porque aceitamos o pensamento cristão. Nós nos tornamos cristãos porque recebemos Cristo. Esse é o fato primordial. E quando eu olho o corpo de Cristo, eu ainda vejo alguma coisa a mais. Em Efésios capítulo 2, verso 6. Diz assim, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu ficava pensando como é que poderia isso e filosofei um pouco em cima desse texto. Mas um dia, distribuindo a ceia, isso ficou claro. Quando o Senhor Jesus disse, está registrado lá em Lucas 22, 19, que diz assim, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24, diz, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós,
Eu comecei a pensar, falei, Senhor, é verdade, quando o Senhor me atraiu ao seu corpo, um pedacinho do seu corpo sou eu. Um pedacinho do seu corpo, por isso ele disse, esse é meu corpo que é partido por vocês, não é esquartejado, é que cada um de nós foi colocado naquele corpo. E quando ele subiu com aquele corpo, e foi para as regiões celestiais, e sentou à destra de Deus, eu sentei com ele porque eu estou no corpo dele. Porque o testemunho é esse, ele veio em carne, ele subiu com o corpo e ele vai descer com esse corpo, e esse corpo é a evidência de que eu fui atraído a ele. Eu estou no corpo dele. Por isso que quando eu olho o texto fala, eu estou do lado de Deus em Cristo, ao lado do corpo. A palavra de Deus diz que está sentado à destra de Deus, e eu estou no corpo dele. Não sei que tamanho de célula é, ou que pedaço de uma célula, mas eu estou lá. Por isso que o Senhor não vai perder esse corpo, porque esse corpo é o nosso atestado. É o atestado que fomos atraídos àquele corpo. Naquele corpo, andamos com ele. Por isso que o Senhor fala assim, onde eu estiver, vocês vão estar também. Por quê? Porque estamos nele, e ele é em nós. Por isso que a palavra de Deus fala assim, está em mim, e eu em vós. Não é uma decisão, Senhor, agora eu vou ficar contigo. Não, é porque crê no fato que eu fui atraído a ele. Eu estou nele. É indissolúvel. Ele não pode perder um pedaço referente a Humberto caiu. Saiu do corpo. Não, está firme ali. O pedaço referente a cada um está firme ali. Nós estamos assentados nos lugares celestiais por causa do corpo de Cristo. Entende bem, fica claro porque o Senhor falou assim, quando entrou no mundo, esse texto, Hebreus capítulo 10, verso 5, diz, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. É Jesus falando a Deus, Pai, o Senhor me preparou um corpo, e desse corpo é a garantia que nós somos de Cristo. Esse é o corpo na regeneração. Sem o corpo de Cristo não há regeneração. Por isso que o inimigo das nossas almas, Satanás, tenta fazer do Evangelho um negócio de discussão. A gente usava muito isso na juventude, papo cabeça. Ficar discutindo uma coisa assim, filosófica, quando é concreta, é real, é fato. Não é sensorial. Ele não está atingindo na alma, embora a alma seja salva, mas ele está operando o espírito. Ele regenerou, ele vivificou o espírito do homem para que essa conexão fosse colocada. Um dia na nossa igreja, a igreja que fazemos parte, entrou uma dentista que parecia uma senhora de idade, e ela frequentou um tempo e sumiu. Falava comigo meio rápido na saída e desapareceu. Outra época ela voltou, ninguém a convidou, e ela foi lá, e ela sentou no primeiro banco. E eu comecei a falar a mensagem da cruz. Eu falei, nós perdemos a conexão com Deus. E usei o termo que é mais fácil para mim. Eu falei, o Senhor fez um bypass através do Espírito Santo. Ele conectou aquilo que não estava conectado. Nosso espírito não estava vivo para pegar as coisas de Deus. O Espírito Santo veio e juntou na nossa alma para que nós entendêssemos. E falei na mensagem da cruz, na saída, ela falou assim, pastor, o bypass fez hoje em mim. Conectou. Eu hoje nasci de novo. E ela saiu. Essa moça, eu fui saber, ela tinha 12 anos viciada em cocaína. Uma brilhante dentista. Eu estou numa reunião de sexta-feira de manhã, de oração. Eu vi entrar uma mulher bonita. Aí eu olhei para ela e falei, ué, é você? Por que você ficou bonita desse jeito?
E ela começou a rir, ela falou, porque ele vive em mim. No espaço curto não teve teologia, não teve uma classe de doutrinamento, mas ela sabe quem ele é. É o mistério do crer. Ela não sentiu nada, mas ela creu, ela percebeu, ela entendeu que ele era o tudo. E ela falando comigo, falou, olha, eu estou tranquilo contra outras áreas, porque eu sei que o Senhor faz tudo em mim. Ela falou, olha, eu estou com um problema que eu estou fumando. Ela fuma um cigarro. O problema é que você podia ser mais inteligente. Se o Senhor já te libertou do pior, joga essa porcaria fora. Você está se fixando num negócio que não precisa. Mas o importante é que com fumaça ou sem fumaça no pulmão, Cristo vive ali. E à medida que ela for crendo mais, se Cristo for mais revelado, ela vai ser vitoriosa com todos nós. Eu quis falar primeiro sobre essa questão do corpo, da regeneração, para nós entendermos o tamanho da graça. Às vezes nós estamos olhando a graça simplesmente porque nós erramos e o Senhor nos aceita. Mas eu olho a graça quando o Criador de todo esse universo se vestiu de homem. Meu Deus, que sacrifício enorme! Se vestir como homem, a criatura para o fariseu falar, nós temos por pai Abraão. E o Senhor fica ouvindo lá. Nós somos filhos de Deus. Eu falei, hipócrita. Não sei quem é você está preparado para o fogo eterno. A salvação do lado, eles olhando, vestido de homem, é o filho do carpinteiro. Eu fico pensando essas pessoas lá no inferno agora, olhando, raciocinando sobre isso, eu estava do lado dele. Eu estava do lado dele. Está como aquela parábola, o rico olhando Lázaro, Lázaro não veio. E ele está olhando lá embaixo, estou aqui. Falou, mas você, manda alguém lá falar, já tem lá aqueles que estão falando, os profetas estão lá. Graça é Deus se vestir de homem. E Ele colocar esse corpo. Mas o interessante é que quando nós fomos transportados das trevas para a luz e nós nos tornamos luz, a palavra de Deus vai nos mostrando claramente que o Senhor Jesus, quando orou ao Pai, falou, Pai, eles já não são do mundo. Eles não são do mundo. Eu quero fazer uma observação aqui. Que nós experimentamos a regeneração no nosso corpo. Nós experimentamos, porque somos depois da cruz, a vivificação do nosso espírito. Mas eu fico olhando aqueles homens do passado, Elias, Eliseu, Davi, Jacó, Davi falava assim, Senhor, não retires de mim o teu espírito. A palavra de Deus diz que esses homens do passado, olhando aquela obra lá adiante, a obra da cruz, quando tudo ia ser consumado, eles não experimentaram o que nós experimentamos. Nós somos estrangeiros nesse mundo porque nascemos de novo em Cristo Jesus. E isso foi um fato, foi após a consumação, quando o Senhor Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado. Mas a palavra de Deus diz que aqueles homens olhando isso de longe, abraçaram isso e disseram, nós somos peregrinos na terra, em esperança. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 13, diz assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, e confessando que eram
porém de longe, saudando e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Até o Senhor Jesus falando, e João registrou isso, falou: olha, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores colocou o verbo no futuro, adorarão ao Pai em espírito e verdade. Por que ele falou adorarão? Porque ainda não tinha consumado tudo na cruz do Calvário. Por isso que Davi precisava de muita festa e dança. E por isso que a palavra de Deus diz que hoje, em lugar do barulho e das agitações da alma, a palavra diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando. Eu não preciso do barulho. Satanás que diz que precisa de barulho, agitar a galera, esquenta o povo. Eu fui uma vez pregar numa igreja e está lá a pessoa começando a dirigir o louvor, e está demorando, que está, canta isso, canta aquilo, faz barulho, bate na bateria, que sacrificava a bateria, batia, socava aquilo tudo. Eu falei: vocês vão demorar demais cantando desse jeito. Eu falei: não, está dando esquentado no povo. O que nos aquece é a evidência de Cristo em nós. Você vê, Elias saiu lá do monte, depois daquelas maravilhas que ele operou. Ele não saiu ovacionado, ele saiu para o deserto. Ele andou sozinho no deserto: eu estou querendo me matar. Ele entrou numa caverna. Lá na caverna ele falou: Senhor, eu estou sozinho. Senhor, estou sozinho. Ele falou: não, tem mais 7.000. Quer dizer, eu sei que naquela época tinham 7.001 convertidos ao Senhor. Mas ele estava sozinho, literalmente sozinho. Ele não estava ali louvado, como as pessoas pensam hoje. Nós somos pastores, tem muitos missionários aqui. E eu tenho experimentado isso, eu não sou experiente, mas eu tenho experimentado isso de Deus no meu coração, que muitas vezes nós estamos sozinhos, é porque Deus quer, porque precisamos. Às vezes somos angustiados porque precisamos. Eu falei um dia para o Senhor: Senhor, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe como é a minha vida. Agora a minha vista esquerda está ruim. Os meus negócios não estão indo bem, Senhor. Como é que o Senhor faz isso? O Senhor me chama para o ministério e o Senhor faz isso? Aí eu peguei o apóstolo Paulo dizendo assim: às vezes nós apóstolos pensamos que somos um lixo do mundo. E eu comecei a glorificar a Deus, porque eu comecei a compreender, porque eu sei em mim que teve. Eu não vou contar a experiência do outro. Eu não sou padre que vai dar conselho de casamento. Eu estava um dia lá na igreja e veio uma senhora para mim. Eu tinha feito um exame de sangue e meu leucócito tinha dado 1.500. E eu estou fazendo lá o culto. Ela chegou para mim e falou: pastor, ora por mim. Eu fiz o exame de sangue. E como todo mundo sabe que eu conheço o exame de sangue, já vai falando os detalhes. Eu estou com o meu leucócito em 2.000. Eu falei: está melhor que eu. Eu fiquei quieto. E eu falei assim: Senhor, lá no meu coração, eu falei: Senhor, como é que eu posso orar por ela se eu estou pior que ela? E o Senhor falou no meu coração naquele momento, numa rapidez enorme, e fala assim: faz a tua parte que você cuido eu. E eu orei por ela, e ela foi completamente curada por causa da misericórdia de Deus. Eu fui canal. O Senhor queria que ela fosse curada. Eu fui lá como um cano que passa água. A bênção veio de Deus para ela. E depois eu fui verificar que o meu tinha melhorado.
Eu disse isso para que nós olhemos que a nossa dependência do Senhor, nós não seremos nunca os primeiros. Os que são os primeiros são os grandes oradores. Quem fala a palavra tem que levar chicote. Porque é contra tudo que está estabelecido no mundo. Ele não é o mais agradável, ele é o mais querido, ele nunca vai sair nas primeiras páginas. Ele vai ficar no segundo plano. Quem lê o Austin Spark, vê lá que ele cresceu para baixo. Quando ele era o grande pregador, ele se tornou rejeitado por causa da palavra da cruz, que é loucura. Eu quero olhar com os irmãos que esse corpo de Cristo que o Senhor nos deu para a regeneração, Ele nos deu também para a proteção, para que nós ficássemos livres das trevas exteriores. A igreja não é instituição. Nós vamos estudar isso mais adiante. Igreja não é instituição. O Senhor não escreveu e mandou João registrar carta às 7 igrejas da Ásia, escreveu a 7 pastores. A igreja de Laodiceia não era morna, quem era morna era o pastor. Porque esse é o corpo, e o corpo é estrutural, e nós não mudamos a regra de Deus ao nosso bel prazer. Deus estabelece, e nós pensamos até, e há uma confusão na graça, que a graça é o meio pelo qual nós fazemos o que nós queremos. A palavra de Deus diz, para que os que vivem, não vivam mais para si, vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não mais eu, mas Cristo. Não a minha vontade, mas a dele. Não o que eu quero ou o que eu acho, mas o que ele falou. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, ele fez essa obra. E ele deu à igreja, esse texto de Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23. Diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. E diz assim: e igreja dos primogênitos, arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. A igreja dos primogênitos. Porque não tem o que nasceu segundo e o que nasceu terceiro, nem o caçula. Porque todos temos o primogênito em nós. E por isso somos a igreja dos primogênitos. É por causa dele, é por causa de Cristo. Não somos filhos de Deus porque aceitamos o cristianismo. Somos filhos de Deus porque Cristo vive em nós. Amém. E nós somos da igreja dos primogênitos porque não tem o segundo, o terceiro, todos temos igualmente direito da herança, porque somos co-herdeiros com Cristo. Porque o recebemos. Evangelho é uma pessoa e igreja é um organismo vivo. A igreja não é institucional. As pessoas falam assim: agora nós vamos escolher o nosso pastor aqui. Eu fico arrepiado, confesso para os irmãos que eu fico arrepiado com isso. Porque o Senhor falou lá, a igreja de Éfeso, Apocalipse 2,5, fala assim: olha, se você não voltar às primeiras obras, eu vou mudar o castelo de posição. Você não vai ter mais a revelação de Deus. E o que é a igreja? A multiforme sabedoria de Deus será conhecida através da igreja, aos principados e potestades. É através da igreja. Por isso que até a ideia de congregar, fala: não, eu sou agora pela graça, estou fora desse negócio. Eu me lembro de uma moça que chegou à nossa igreja e conhecia a mensagem da cruz. É um problema às vezes intelectualizar a mensagem e não experimentar a obra da cruz. E ela chegou lá e falou: pastor, é linda a mensagem da cruz para mim. E ela começou toda feliz: puxa, como é bom chegar no Rio de Janeiro e encontrar uma igreja que prega a mensagem da cruz. Nunca viu, né? E nós começamos lá. E ela vinha uma vez, sumia. Daqui a pouco ela aparecia: pastor, sorria para mim, me beijava. Eu não sei, andou. Ah,
preciso viajar com meu marido, fim de semana, não dá para eu entrar, ficar vindo à igreja. Mas você não vai para a igreja, você é a igreja. Você é a igreja. Congregar não é uma questão de opção, de lazer. O que hoje? Hoje não vai dar praia, Rio de Janeiro, está com tempo meio nublado, vou à igreja. Eu, quando vou me reunir em igreja, eu tenho colocado isso para as pessoas entenderem. Levei 11 meses explicando isso à igreja. Eu vou lá porque a bênção do Senhor é decretada, nós somos membros uns dos outros. E Deus nos colocou na igreja para sermos bênçãos e abençoadores. Não nos colocou para divertirmos, né? Aquele momento social, poxa, tão agradável, tão bom que os irmãos vivem em união, beijinho, abraço e carinho, e vão lanchar, comer pizza. Tem até isso, mas não é isso. É saber, Senhor, nós estamos no mundo em trevas. Agora, o maior poder que existe na terra está reunido, a tua igreja, o corpo de Cristo. As trevas estão sendo barradas agora. No dia 31 de dezembro, nós começamos a nos reunir na igreja. E a igreja toda orou, Senhor, hoje é um dia em que as trevas são vitoriosas, as pessoas morrem, as pessoas matam, as pessoas se embriagam, as pessoas fazem as maiores destruições, que diz que o Rio de Janeiro é a maior rebelião do Brasil. E nós oramos, Senhor, contém as trevas. Senhor, contém os assassinatos, contém isso que o diabo levanta para matar as pessoas. E nós começamos a ouvir as pessoas dizerem assim, o plantão mais tranquilo que eu já passei na minha vida. Aí eu falo, isso é coincidência não. Quando o povo de Deus ora, a palavra de Deus diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu através da igreja, corpo de Cristo, a reunião dos regenerados. Nós estávamos orando domingo passado por uma menina, que o médico falou, ela está 2 gêmeas que nasceram, ela estava com problema, aí uma melhorava, outra piorava, outra melhorava e assim por diante. Aí o médico falou assim, olha, a Ana Júlia não tem recurso. Falou para o pai, para a mãe, falou, olha, essa você já perdeu. A igreja orou. A Ana Júlia reagiu. O médico virou para ela, não estou entendendo nada, ela estava pronta para morrer, ela está viva. Eu não sei qual é o propósito de Deus, eu sei que a igreja de Cristo, o Senhor, colocou o seu corpo, a igreja dos primogênitos, para travar as trevas exteriores e para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi dado para a regeneração, mas o corpo de Cristo foi dado para que fiquemos firmados nele. Nós vamos caminhar ainda um pouquinho nessa direção e glorificar o nome do Senhor. Mas eu quero que fique uma marca clara do tamanho da graça de Deus. Do tamanho da graça de Deus. Olha o salmista dizendo, Senhor, o que é um homem para que o Senhor se lembre dele? O Davi teve essa dimensão. O apóstolo Paulo disse a profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus, quão insondáveis são. Esse Deus nos alcançou, nos escolheu, nos chamou, nos atraiu, fez tudo por nós. E o Pai, o seu propósito, nos deu o que Ele tinha de mais precioso, Cristo. Não somos cristãos porque recebemos uma ideia filosófica cristã. Não somos cristãos porque aceitamos pensamento protestante. Somos cristãos porque recebemos Cristo. Amém. E Ele é tudo em nós. Amém. E nós tudo nele, para a glória de Jesus. Vamos orar? Amém. Nós somos igreja aqui, não somos? Todos somos o corpo de Cristo? Amém. Mais ou menos? Eu gosto muito de uma oração quando nós fazemos um pelo outro.
e você não está orando por você. Você está interessado no outro agora. Você vai orar pelo outro e falar, Senhor, abençoa meu irmão, revela mais de Cristo a ele, abençoa a sua vida, faz dele forte. O Evangelho de Cristo, a vida de Cristo é diferente do mundo. O mundo precisa descer para o outro subir. No Evangelho, todos precisam subir para que você suba junto. Cada um considere o outro como superior. Exatamente isso. O Senhor vai abençoar o seu irmão, ele é bênção para mim, porque vem. Para que fonte de água viva? Para ele? Eu preciso de fonte de água viva jorrando de mim para mim? Eu preciso da fonte que vem do outro. A minha fonte é para ele, é para ela, é para o outro. E esse é o sentido da igreja. Vamos orar uns pelos outros agora, terminando dessa maneira? Ora pelo seu irmão, depois você ora por outro. Se ele não orar por você, você desfaz a oração. Para. Não, eu fiz isso, um dia eu estava orando. Eu orei por um irmão. Na hora dele orar por mim, eu falei, Senhor, abençoa minha mulher, minha família. Eu falei, para. Eu orei por você, agora sou eu. Pode virar para o lado de cá. Então faça isso, ore pelo seu irmão e o seu irmão por você. E glorifique a Deus porque a bênção do Senhor é decretada na Assembleia dos Santos. Amém? Só preciso do teu nome. Antoniel. Meu Deus e meu Pai. Antônio está nas tuas mãos, Senhor, porque ele é teu, porque o Senhor o atraiu daquela cruz e tu conheces toda a obra feita na vida dele. Revela mais de Jesus na vida dele, Senhor. Abençoa-o, Senhor, fortalece ele em ti, dá a visão do teu reino, glorifica e exalta o teu nome dele, meu Deus, meu Pai. Eu te peço isso e eu já te agradeço, porque tu não rejeitas a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.